Fala, meu povo! Hoje é dia de Caiu na Segunda, o quadro onde toda segunda-feira a gente responde uma questão de segunda fase de Direito Tributário do Exame de Ordem. Eu sou Marcos Siqueira, seu professor de Direito Tributário, e vou te ajudar a passar na segunda fase do Exame de Ordem. Vamos responder hoje mais uma questãozinha daquelas, trabalhando aí como que a gente lê o enunciado, como que eu busco no Vademecum, e também discutindo aquela tese que aparecer na questão e, lógico, sempre aproveitando para preparar nosso Vademecum para o dia da prova. Vamos ver qual que é a questão de hoje? Bora nessa! A questão escolhida de hoje foi a questão número 1 do exame de ordem número 24. Vamos dar uma lida aqui e vamos ver o que ela está trazendo para a gente. O Estado X instituiu um adicional de imposto sobre a propriedade de veículos automotores, IPVA, que tem como fato gerador a propriedade de veículos em mau estado de conservação e ou que possuam 2 ou mais multas não pagas. Caio, proprietário de veículo automotor em mau estado de conservação e com 5 multas não pagas, é notificado da cobrança do adicional do tributo por meio do auto de infração. Como não apresentou defesa e não pagou o tributo, o Estado X ajuiza execução fiscal. Caio, no entanto, não possui meios para garantir a execução fiscal e opor embargos à execução, mas possui todos os documentos que comprovam a sua defesa. Com base na hipótese formulada, responda aos itens a seguir. Item A. O adicional de IPVA é instituído pelo Estado... O adicional de IPVA instituído pelo Estado X é devido... Vamos lá. Para a gente começar a responder aí essas questões, o que a gente precisa saber? Como que a gente precisa se portar? Muitos alunos leem todo esse enunciado aqui e já começam a se embananar daqui. Tudo que vem no enunciado da questão são informações que vão, dentro de um contexto geral, compor a resposta, ou nos levar à resposta. Mas a gente precisa observar o que tá perguntando no item. O que está perguntando no item? O item quer saber o quê? O adicional de IPVA é devido? Essa é a pergunta que a gente tem que responder. É só isso que ele quer saber. E aí, para isso, a gente teria que buscar, dentro dos conceitos de direito tributário, se a instituição desse adicional de IPVA ela se encaixa dentro de todo o contexto tributário e se está tudo ok. Vamos dar uma lida aqui novamente no início. Ele fala que o Estado X instituiu um adicional de IPVA. Ele usa aqui o termo Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, IPVA, se tratando de um imposto que a gente já conhece, beleza? Porém, ele está falando aqui que foi um adicional de IPVA e não instituiu o IPVA. Ele instituiu algo além, um adicional de IPVA. Beleza? E aí o fato gerador vai ser a propriedade de veículos em mau estado de conservação e ou que possuam 2 ou mais multas não pagas. Beleza? Essa questão especificamente, esse item, é um item muito interessante porque a gente vai, dentro daquela ideia de buscar as respostas no Vademecum, a gente tende a buscar aí instituição de imposto, IPVA, ou alguma coisa nesse sentido. E a resposta desse item, ela está justamente ali na base do direito tributário, em todo aquele conhecimento que a gente tem logo no início da matéria, em toda a parte conceitual. Nós temos aqui 2 respostas, 2 situações que responderiam o item de forma correta. E ambas foram aceitas pela FGV quando dessa prova aí. A primeira delas é o seguinte: ao instituir o imposto aqui, um adicional de imposto, ele está instituindo um imposto cujo fato gerador é veículos em mau estado de conservação e que possuam 2 ou mais multas não pagas. Então, a instituição desse imposto, ela claramente está se dando sob algo ilícito, ela está se dando sob algo sancionatório, digamos assim, não ilícito, sob algo sancionatório.
Então ela teria um caráter de sanção. Ó, você vai pagar esse adicional pelo fato do teu veículo estar em mau estado de conservação e pelo fato de você ter multas em aberta. Beleza? Porém, quando a gente começa a estudar direito tributário, a gente estuda ali o conceito de tributo. Conceito de tributo que está lá no artigo 3º do nosso CTN. E lá no conceito de tributo, ele diz para a gente o seguinte, ó, vamos abrir aqui, artigo 3º. É um artigo pequeno, curto, mas que traz para a gente 5 características. Tá? 5 características. Tributo é toda prestação pecuniária. Pecuniária. Então ele diz o quê? Que tributo a gente tem que pagar em dinheiro. Tributo a gente tem que pagar em dinheiro. E aqui ele traz assim, em moeda. Parece que ele está sendo redundante, que ele está repetindo. Mas não, quando ele diz aqui em moeda, ele está falando para a gente que é na nossa moeda corrente. Então o tributo eu tenho que pagar em dinheiro e em real, na nossa moeda. Primeira característica, tributo é uma prestação pecuniária. Segunda característica, tributo é uma prestação compulsória. Então eu sou obrigado a pagar tributo. A partir do momento que eu pratico o fato gerador, eu sou obrigado a pagar o tributo. Beleza? Depois, se do lado de cá eu sou obrigado a pagar o tributo, do lado de lá, o agente do Estado, ele é plenamente vinculado à lei. Então o tributo ele é cobrado mediante uma atividade administrativa plenamente vinculada à lei. O agente do Estado ele não tem a opção de cobrar ou não cobrar tributo. Praticou o fato gerador, ele é obrigado a efetuar o lançamento. Beleza? E aí, a partir de então, nascer um crédito e a gente ter a obrigação de pagá-lo. Certo? Então, essa é a nossa terceira característica. Quarta característica, que não constitua sanção de ato ilícito. Então, o tributo, ele, em regra, não tem caráter sancionatório. Eu não tenho caráter sancionatório quando a gente fala de tributo. Mas, professor, e a multa tributária? Sim, a multa tributária ela é uma sanção, beleza? Mas o tributo em si, ele não é sanção, tá? Então, quando você paga o tributo, você não está pagando aquilo com o efeito de estar sendo sancionado por algo que você cometeu. Você simplesmente praticou um fato gerador previsto numa hipótese de incidência legal, então está previsto numa lei, beleza? Que, inclusive, é a nossa próxima característica, instituída em... Cadê? Lei. Instituída em lei. Essa é a nossa quinta característica do tributo. Tudo isso aqui previsto no nosso artigo 3º do CTN. Beleza? Então, importante para a gente responder esse item é que tributo não pode constituir a sanção de um ato ilícito. Beleza? Primeira forma que a gente poderia encontrar de responder. A gente tem a mania de quero responder e a gente vai direto em busca do algo mais complexo, tá? A gente, para responder quaisquer questões ou buscar quaisquer teses na segunda fase, a gente tem que partir do simples para o complexo. Parte da base para o complexo. Parte sempre ali, ó, dos principais conceitos, dos principais princípios, das principais competências, para a partir daí a gente ir buscando algo mais profundo, a gente buscando algo em artigos específicos, de assuntos e de tópicos específicos. Mas a gente sempre precisa partir do básico, beleza? Dentro dessa linha de raciocínio, a outra maneira de responder essa questão seria: o Estado X instituiu um adicional de IPVA, beleza? Instituiu um adicional de IPVA. Na nossa Constituição Federal, existe a possibilidade de um Estado instituir um adicional de IPVA? Você já viu isso em algum momento? Quando a gente abre lá, são impostos estaduais. Tem lá a possibilidade de instituir adicional de IPVA? Não, a gente tem lá a possibilidade de instituir o IPVA. Então, quando eu instituo um adicional de IPVA, eu claramente estou instituindo um tributo novo. Um tributo que não existe e não está previsto na nossa Constituição Federal. Se a gente está falando de um tributo novo, é competência do Estado instituir algum tributo novo?
O que vocês acham? Mais uma vez a gente vai para a base. A gente tem que ver quais são as competências, quem pode instituir o quê. E aí, se eu for lá na Constituição Federal, só quem pode instituir tributo novo, imposto novo, é a União, que ela poderá instituir, dentro das regras previstas no inciso 1º, aqui do artigo 154, imposto novo. Então, ó, mediante lei complementar, a União poderá instituir impostos não previstos no artigo anterior, que é o artigo que trata dos impostos federais. Beleza? E aí, para instituir esse imposto, ele tem que não ser cumulativo, não ter fato gerador ou base de cálculo próprios dos já discriminados na Constituição Federal. Beleza? Então, só quem pode instituir um imposto novo é a União. É o que a gente chama de competência residual. A União apenas tem a competência residual, que é a competência para instituir impostos não previstos na Constituição. O imposto novo. E aí a gente tem aqui, ó, que só pode ser por meio de lei complementar. Beleza? Então, ambas as situações responderiam aí o nosso item A. Vamos para o item B. Qual seria o meio adequado para a defesa de Caio nos próprios autos da execução fiscal, conforme o entendimento consolidado dos tribunais superiores? E aí, o que você acha? Aqui é claramente uma das situações onde a gente simplesmente tem que identificar uma peça. Então a gente volta lá para a nossa aula de identificação de peça e vamos ler dentro da historinha que nos foi contada qual seria a peça adequada, qual seria o meio adequado de defesa para Caio. Aí, o que a gente tem que fazer? Quem já teve aula comigo sabe que a gente divide a nossa linha do tempo em perguntas. E a gente tem 2 marcos principais. Quais são esses marcos? Primeiro deles, já teve lançamento? É a primeira pergunta que a gente tem que se fazer. Já teve lançamento? Então, se já teve lançamento, já tem tributo. No caso aqui, já teve lançamento? Ele já foi notificado. Ele já recebeu o auto de infração. Então, já existe um tributo, já teve lançamento. Aí a segunda pergunta que a gente faz para identificar uma peça é, beleza, se já teve lançamento, já tem processo? Já tem processo? E na nossa questão aqui ele fala que o Estado X ajuiza a execução fiscal. Então já existe um processo de execução fiscal. Só para complementar, quando a gente identifica se já tem processo, a gente pergunta, tá, se já tem processo, esse processo é uma execução fiscal ou não? Porque se for uma execução fiscal, eu vou começar a busca pela identificação ali da minha peça pelas possíveis defesas na execução fiscal. Quais são essas possíveis defesas? A gente tem os embargos à execução fiscal e a exceção de pré-executividade. Eu vejo, é embargo à execução fiscal? Como que eu sei disso? Vou verificar se existem os requisitos para os embargos à execução fiscal. Quais são esses requisitos? Garantia do juízo e estar dentro do prazo de 30 dias a contar da garantia. Beleza? Então eu tenho que olhar, tem garantia do juízo? Está dentro do prazo? Aqui no próprio enunciado já fala pra gente, ó, não possui meios para garantir a execução e opor os embargos. Então não tem como ser embargos à execução fiscal. E aí a segunda possibilidade que a gente tem é exceção de pré-executividade. Beleza? Para ser exceção de pré-executividade, a gente também tem 2 requisitos. Quais são esses requisitos? A matéria tratada tem que ser matéria de ordem pública, certo? E a gente tem que ter provas pré-constituídas, porque não cabe dilação probatória ali na nossa exceção de pré-executividade. Beleza? Competência é matéria de ordem pública? Sim, competência é matéria de ordem pública. E aqui ele fala, ó, possui todos os documentos que comprovam a sua defesa. Então, não há necessidade de dilação probatória, a gente já tem todas as provas pré-constituídas. Então, qual seria o meio adequado para a defesa de Caio?
exceção de pré-executividade nos termos da súmula 393 do STJ. Beleza? Súmula 393 do STJ. Maravilha? Essa aqui, item B, exceção de pré-executividade, é o tipo de questão que a gente já tem que saber de cabeça. Estudando para a segunda fase, esse item B, ao ler ele, você já tinha que saber a resposta dele de pronto, beleza? Porque a gente passa por aulas de identificação de peça. E na identificação de peça, a gente tem que saber cada uma das peças onde elas se encaixam. E aí, com uma simples leitura, a gente já tem que ler e falar, opa, sei qual é a peça, é essa, exceção de pré-executividade, e aí o fundamento a gente já vai ter marcado lá no nosso Vadmecum, súmula 393 do STJ. Beleza? Questãozinha boa de responder, não considero o item A, sim, o item B, sim, é um item muito fácil, então é um item que a gente tem que responder com uma certa facilidade. O item A, ele é um item um pouco enganador. Ele é um item que ele aparenta ser fácil, mas no fundo a gente tem que ter, a gente tem que estar por dentro da matéria, a gente tem que estar entendendo da matéria para poder chegar na resposta do item A. Beleza? Você já fez essa questão? Me diz aí. Que você achou dessa questão? Teve dificuldade? Não teve? Conseguiu entender agora a gente respondendo aqui? Deixa no comentário aí que todos os comentários que vocês fizerem a gente vai responder. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar também, que a gente está aqui para ajudar vocês. Beleza? Então, galera, é isso aí. Questão 1 do exame 24 respondido. Mais um caiu na segunda concluído. Segunda-feira a gente volta. Um grande abraço. Não esquece, Instagram, Marcos Siqueira, Marcos com U, beleza? E segue nosso canal aqui, dá aquele like, curte, manda pra galera aí que tá estudando para a segunda fase da OAB. Beleza? Grande abraço.